Imaginem só, estamos em 1870, num mundo completamente dividido entre uma fé que não questiona e uma ciência que não acredita em nada que não possa ver. É neste cenário que um pensador, Eliphas Levi, faz algo verdadeiramente impensável. Tenta construir uma ponte sobre este abismo. Vamos mergulhar na sua obra audaciosa, O Livro dos Sábios, e perceber como é que ele tentou unir o que parecia totalmente irreconciliável. Ora, para entrarmos no espírito da coisa, nada melhor do que esta citação enigmática do próprio Levi. Para ele, a verdade não é algo que se dá de bandeja. É um código que só pode ser decifrado por quem está realmente preparado para isso. É este o ponto de partida. Uma filosofia que não procura a aprovação de todos, mas a iluminação de alguns. Então, o que é que temos pela frente? Primeiro, vamos ver o conflito em que Levi estava metido. Depois, a sua solução radical, a chamada terceira revelação. A seguir, vamos perceber como ele tentou casar a fé com a razão, como redefiniu figuras como Deus e Satanás e, por fim, a sua grande busca pela unidade. Para percebermos o Levi, temos mesmo de recuar no tempo. O século XIX foi palco de uma autêntica guerra de ideias. De um lado, tínhamos a religião, agarrada aos seus dogmas. Do outro, uma ciência em ascensão, cheia de certezas. E ali no meio, apanhados neste fogo cruzado, estavam pensadores como Levi que se recusavam a escolher um lado. Do lado da religião, o ataque era direto e sem misericórdia. Logo no início do livro, um clérigo acusa Levi de blasfémia. Qualquer tentativa de usar a razão ou a ciência para entender o sagrado não era vista como uma busca de conhecimento, mas sim como uma heresia que vinha diretamente do inferno. E claro, do outro lado da barricada, a resposta era igualmente dura. Para o filósofo materialista da época, a religião era simplesmente um obstáculo ao progresso. Era vista como um sonho irracional, uma espécie de loucura que impedia a humanidade de avançar através da lógica e da prova empírica. O resultado disto tudo? Um beco sem saída. De um lado, a fé dogmática a exigir uma crença cega. Do outro, a ciência materialista a rejeitar tudo o que não se podia medir ou tocar. Um impasse total. E é precisamente aqui, neste ponto de ruptura, que a figura de Eliphas Levi se torna tão importante. Então, como é que se resolve isto? Como é que Levi pensava ultrapassar uma divisão que parecia definitiva? Bem, ele não propôs um simples acordo de paz. Não. Ele propôs algo muito, mas muito mais grandioso. Uma nova revelação para toda a humanidade. Pensem nisto. Logo à partida, no prefácio do livro, Levi não anda com rodeios. Ele afirma que a sua obra não é só mais uma filosofia. É nem mais nem menos que a próxima grande revelação, um passo em frente na evolução da consciência humana. E os objetivos desta terceira revelação eram gigantescos. Reparem bem, ele não queria destruir o que veio antes, mas sim explicá-lo. Queria harmonizar os grandes opostos do seu tempo, a ciência e o dogma, a autoridade e a liberdade, a razão e a fé. Ele acreditava que era possível juntar tudo isto num único sistema coerente. Ok, a ambição era enorme, mas como? Como é que ele pensava fazer isto? A sua abordagem não era deitar a religião fora, mas sim reconstruí-la, dar-lhe uma base que a própria razão pudesse aceitar. E para isso usou ferramentas do conhecimento esotérico. A sua ferramenta principal era a Cabala. Mas atenção, para Levi, a Cabala não era uma espécie de misticismo vago. Para ele, era uma ciência espiritual, uma matemática divina. Ele via a religião como uma fórmula codificada e a Cabala era a chave para decifrar os seus mistérios como se fossem teoremas de matemática. Era juntar a lógica da ciência com a profundidade da fé. E esta tabela mostra na perfeição como é que ele separava o trigo do joio, por assim dizer. A religião verdadeira, dizia ele, é universal. Ele usa a palavra católica no seu sentido original, de algo que abrange tudo. Baseia-se na caridade, em unir as pessoas. Já a superstição, essa pertence a seitas, baseia-se em excluir os outros e exige uma obediência cega em vez de compreensão. E esta citação resume no fundo toda a sua tese central. Para Levi, uma fé que não é informada pela ciência é cega e uma ciência sem fé leva ao vazio. Não são inimigas, são as duas asas de que a alma humana precisa para voar em direção à verdade. Saber para acreditar com razão. Para ele era a mesma coisa. E esta lógica de aplicar a razão à fé levou Levi a sítios muito arriscados para a época. Ele não se ficou por reinterpretar a prática religiosa. Ele foi direto ao coração da teologia ocidental para redefinir as suas figuras mais importantes.
O Deus de Levi não é uma figura humana sentada num trono, nada disso. É um conceito muito mais abstrato, quase filosófico. É o princípio por trás de tudo, a razão última das coisas, algo tão vasto que a melhor maneira de o descrever é como o grande silêncio do infinito. Da mesma forma, o diabo também não é um ser real com um tridente. É uma projeção da nossa própria mente. É o nome que damos àquilo que não compreendemos, a personificação da irracionalidade, a loucura que nós projetamos em Deus para justificar o mal que existe no mundo. Ele vai ainda mais fundo nesta ideia. Satanás, para ele, é um tipo, um arquétipo, e não uma pessoa real. É um conceito filosófico que é necessário. Sem a ficção de um mal absoluto contra o qual nos podemos rebelar, a nossa liberdade de escolha não poderia ser plenamente afirmada. Satanás é, no fundo, o símbolo da oposição e do livre-arbítrio. Depois de ter reconstruído estas ideias todas, Levi chega à sua grande conclusão. No último diálogo do livro, com uma figura a que ele chama o iniciado, ele apresenta a sua visão final para uma fé que possa, finalmente, unir toda a humanidade. O iniciado propõe este credo que, se pensarmos bem, é incrivelmente moderno e humanista. A fé em Deus está diretamente ligada à fé na humanidade. Servir a Deus é servir a humanidade. E a salvação não é um caminho solitário, mas sim um esforço coletivo, baseado na solidariedade. E a resposta de Levi a isto é a chave de tudo. É o remate final de toda a sua obra. Ele não vê isto como uma nova religião que vem substituir as outras. Pelo contrário, ele acredita que esta é a verdade essencial que sempre esteve no coração de todas as religiões. Ele não está a inventar nada de novo, está apenas a desvendar a síntese que sempre lá esteve. E isto deixa-nos com uma pergunta, não é verdade? A obra de Eliphas Levi é um esforço monumental para encontrar unidade no mundo fraturado. Mas será que essa unidade é sequer possível? Ou será que esta busca por um sistema que explique tudo é, em si mesma, uma utopia? Um sonho nobre, mas talvez inatingível? É uma questão que o trabalho de Levi nos deixa e que continua tão relevante hoje como era no século XIX.